da plateia e principalmente do Carlos, que se prontificou, eu mandei um e-mail para ele foi célere na resposta, a gente já fechou, acho que faz uns 2 ou 3 meses. Não, só mandei o abstract, não, agora no fim de semana, mas enfim. Não, mas o abstract tendo aceito, você estava com a gente já. Né? Então, ele aceitou prontamente, eu agradeço muito a ele por esse aceite. Vou dar aqui uma pequena introdução sobre o Carlos. Ele é formado na UFRJ, fez mestrado e doutorado no Observatório Nacional, ficou 3 anos fora, no pós-doc, na University of Western Cape, em Cape Town, na África do Sul. Depois foi para Genebra, na Suíça. Eu não lembro o nome da instituição, é Genebra University? O nome oficial vai ser Université de Genève. Mas é isso, Universidade de Genebra. Universidade de Genebra. Não é o CERN. Grande lá, né? Acho que é a maior da Suíça, se não me engano. E voltou ano passado para fazer pós-doc aqui de novo no Observatório Nacional. E ele vai falar hoje para a gente sobre o princípio cosmológico, enfim, passar um pouco das ideias dele para a gente. Último aviso, antes de eu deixar o Carlos começar, é que quem quiser certificado de colóquio, o professor Rodrigo vai colocar daqui a pouquinho no chat o link, vocês acessam lá, preenchem um formulário que vai gerar o certificado para vocês até o final do dia, tá bom? Carlos, obrigado. Ótimo. Tá, primeiramente, bom dia a todos. Novamente agradeço ao Vinícius e a todo mundo pela oportunidade de apresentar o colóquio aqui. Né, também agradeço a Leila, né, que é professora na UF, né, a gente chegou a trabalhar junto um tempinho, né, tipo, uns anos atrás, quando eu estava começando um pós-doc, eu estava quase defendendo o doutorado, né, graças a ela que eu fiz essa ponte, estou aqui apresentando. Enfim, vou compartilhar aqui a tela. Só um minutinho. Pronto, vocês conseguem ver minha tela aqui? Tá ainda agora não sim. Não tá em tela cheia. Não tá em tela cheia. Vou colocar em tela cheia agora. Tá, eu aviso quando for para tela cheia. Foi, tá. Ok, os slides estão passando de novo, né? Sim. Né? Tá. Bem, então, começar aqui, eu vou falar sobre o princípio cosmológico, né, que é um dos pilares fundamentais da cosmologia moderna, né, tem um typozinho aqui no pronome, né, e a ideia desse seminário, eu vou falar, tipo, que eu aproveitei os seminários que eu já dei para divulgação acerca do princípio cosmológico e hipóteses fundamentais do modelo padrão da cosmologia. Eu aproveitei esses slides porque eu quis fazer um overview histórico, né, que talvez muita gente da cosmologia e da física, pelo que eu pude ver, talvez não saiba ou talvez não tenha lido sobre o assunto. Então, eu acho que são curiosidades interessantes, até a título de cultura geral. Mas também no final da apresentação, com a apresentação agora feita para físicos, mesmo sendo um colóquio, aí eu vou apresentar alguns resultados recentes acerca do status observacional, né, do princípio cosmológico. Bom, esse aqui é o outline da minha apresentação, novamente frisando que os slides estão em inglês, caso alguém tenha alguma dificuldade com alguma coisa, entender os slides, podem falar no final da apresentação, sim. Primeiramente, vou dar um overview sobre o que é cosmologia, né, o que ela busca, o que ela faz, o que ela do modelo cosmológico padrão e das hipóteses fundamentais por trás dele. Então, vou falar sobre o princípio cosmológico e os princípios cosmológicos, que é esse review histórico, né, dele. História, quando eu falo através da história humana, tipo, não assim, desde as primeiras concepções do que poderia ser o princípio cosmológico na história até uma concepção que a gente adota hoje na ciência moderna. E também alguns testes observacionais do princípio cosmológico e, por fim, né, conclusões e perspectivas. Um pouco sobre mim, né, só dando um detalhe aqui, já que eu conheço pouca gente da UF e tal, e eu passei um tempo fora do país. Eu sou, né, como o Vinícius falou, sou bacharel em Física pela FRJ, terminei em 2010, 2011, fiz o mestrado e doutorado pelo Observatório Nacional do Rio, né, e fiz 2 pós-docs no exterior, um pela University of the Western Cape, na África do Sul,
em 2017 e 2019, né, com uma fellowship do SKA, que eu vou falar mais adiante, que é um radiotelescópio que está sendo construído lá. Também fiquei em torno de 6 meses na Universidade de Genebra, na Suíça, né, logo antes da pandemia estourar, voltei bem na época que a pandemia estourou, e então, desde então, sou pós-doc, professor da Nacional, com bolsa PCI. Meus interesses, principalmente, são cosmologia teórica e observacional, principalmente na ponte entre elas, né, análise de dados, machine learning, mas também tenho interesse em outros tópicos, como filosofia, história da cosmologia, etc. Aqui tem mais informações, tipo Lattes, Inspire e WOSIT, para quem interessar. Ok, vamos lá. O que a cosmologia, na verdade, faz? Porque, por mais que a gente saiba a física, o que ela estuda, o universo e tal, eu acho que é sempre legal estar mais definido o que ela busca. Né? Aqui são definições, tipo, talvez mais genéricas, né? Mas a cosmologia, ela estuda o universo como um todo, e tentamos focar nas seguintes questões. Como foi digamos, a origem, o surgimento do universo? Ou até se é que dá para fazer uma pergunta como essa, né? Mas, assim, a gente tenta entender essas questões, como também como o universo evolui, como ele apareceu no passado, como ele vai aparecer no futuro, e também do que a cosmologia é feita, né? Tipo, do que o universo é feito, qual o conteúdo material do universo. E a cosmologia, então, é uma ciência que tem links fortíssimos com a astronomia, física teórica e até a filosofia. A astronomia estuda corpos celestiais, que são basicamente os blocos fundamentais do universo. Então, são objetos que a gente utiliza para estudar, para então entender essas questões. A física, que nos dá as leis que governam o universo ao longo da sua história. E a filosofia nos permite entender como conceber o universo, como talvez formular essas perguntas. Então, existe sempre um link entre as três. Né? Naturalmente, eu sou mais focado nos 2 primeiros links, né? Mas esse terceiro link com a filosofia é algo que a gente sempre tem que ter em vista e não perder de mão, né? Porque começou ali, né? Na verdade, tudo começou, né, com a filosofia, de certo modo. O modelo padrão de cosmologia. Então, a gente sabe que o universo está expandindo. A gente sabe isso, pelo menos, desde a época de Hubble e Lemaitre, há 90 anos, que a gente tem as primeiras medidas disso, mas como se expande? Será que o universo é plano ou tem algum tipo de curvatura? Qual é a idade do universo? Né? Pensando na questão se dá para definir uma origem, qual a idade ele teria? Será que houve um Big Bang no começo dele? Teremos um Big Crunch ou um Big Rip? Né? Perguntas que a gente sempre vê, talvez no curso dessa cosmologia, em e curso de divulgação, tipo, será que o universo teve esse começo primordial, assim, que teve esse começo primordial, como a gente vê, que é a ideia do Big Bang, modelo inflacionário, e será que ele vai sempre continuar se expandindo, ou acho que é o momento que ele vai, então, vai estabilizar, contrair, colapsar? De acordo com as observações que dispomos hoje, essas são as perguntas que nós temos, essas respostas para essas perguntas, né, que estamos sobre, o universo está sobre expansão acelerada, desde seus últimos 3, 4 bilhões de anos. Antes da expansão era desacelerada. O universo, ao que tudo indica, é um universo plano, não possui curvatura, que, então, a idade, pelo menos que a gente pode traçar, é que houve o período inflacionário primordial, em que o universo saiu então, que houve um processo de muito rápida expansão há 13,8 bilhões de anos atrás, que então deu origem aos núcleos primordiais, a nucleosíntese primordial, enfim, a formação e ao conteúdo que nós temos hoje no universo. É até onde a gente pode inferir, sim? E, bom, não vou entrar em tantos detalhes, existem modelos alternativos de inflacionários e tal, que o universo tem como se fosse bouncing, então não vou entrar tanto em detalhes sobre isso, né? Essa é a resposta, pelo menos mais, digamos, é o estado da arte que temos sobre essas perguntas. E parece que sim, houve uma coisa que pode ser alcunhada com o Big Bang no começo, e que não parece que o universo então vai ter um Big Crunch no futuro distante. Então, aqui é uma figura representando diferentes componentes do universo. Ômega M seria a quantidade de matéria escura no universo. Vou falar mais sobre as componentes de matéria e energia escura já já. Mas aqui depende com a quantidade de matéria escura e energia escura, né, como que o universo evoluiria.
O universo próximo do modelo padrão é a curva aqui em vermelho, mas se ele tivesse outros valores para os componentes, ele teria essas características. Aqui, a gente hoje, aqui no now, aqui vai no passado distante, e aqui seria o futuro distante. Você vê um universo muito denso, com muita matéria, ele vai colapsar no futuro. E os outros não. Os outros universos, mesmo sem energia escura, ele vai se expandir, mas não de forma acelerada, como a curva em vermelho. Tá, o modelo padrão da cosmologia hoje, né, temos aqui que essa é a divisão de componentes, né, nesse gráfico aqui. Aqui, que eu chamo ordinary matter, tipo matéria ordinária, matéria bariônica, matéria que é feita de prótons, elétrons e nêutrons, ou seja, hidrogênio, que é basicamente o principal componente de hidrogênio e hélio no universo, mas corresponde a só 5% do conteúdo material total do universo. 27% aproximadamente é matéria escura, que é um tipo de forma de matéria, porque interage gravitacionalmente, mas não podemos ver diretamente. A gente só infere ela indiretamente pela curva de rotação de galáxias, que foi a primeira vez que detectamos a presença, algo, enfim, que inferimos que havia mais matéria do que a gente podia ver, de fato, enxergar, né? O problema clássico lá da curva de rotação de galáxias, que não... Enfim, que se estabiliza conforme você vai se distanciando do centro da galáxia, e o esperado seria que ela decairia, isso não acontece. E também a energia escura, que é 68% do universo, ela é responsável pela fase acelerada do universo recente, e que ainda não, também, nos dois casos, nós não sabemos o que é que elas são feitas, não sabemos a natureza dessas componentes. Sabemos bem o que elas fazem, mas não sabemos bem a sua fenomenologia, mas não sabemos bem o que ela é ainda. Sim, mas o ponto é esse, que com essa receita, né, isso aqui veio da colaboração Planck, que, com observação da radiação cósmica de fundo, né, que é um sinal do universo primordial, a radiação que vem do universo primordial carrega informação tanto do universo primordial, como também nos permite inferir qual a composição material do universo, mas ainda temos, assim, 95% desse conteúdo do material do universo a gente não sabe a natureza ainda. Né? A gente tem esse modelo que descreve bem as observações, mas temos essas questões. Então, ok, tendo isso em mente, quais são os pressupostos fundamentais por trás desse modelo cosmológico padrão? O primeiro deles é a relatividade geral, é a teoria da relatividade geral, né, proposta por Einstein há um pouco mais de anos atrás, que traça a equivalência entre a geometria do espaço-tempo com a expressão de matéria e energia. Então, a geometria do espaço-tempo é relacionada com... Elas são relacionadas entre si, né? Aqui tem essa figura, esse cartoon, né, clássico, para ilustrar como ela funciona, que corpos mais densos eles vão distorcer mais o espaço-tempo em sua volta do que corpos menos densos, né? E também temos o princípio cosmológico. Aqui é um quote, né, do livro do Andrew Liddell, de Introdução à Cosmologia Moderna. The cosmological principle means that the universe looks the same whoever and wherever you are. Ou seja, em outras palavras, ele diz o seguinte, que o cosmológico diz que o universo parece o mesmo, quem quer que sejamos e onde quer que estejamos. Ou seja, em outras palavras, para qualquer direção que olhemos e em qualquer posição que podemos estar, o universo parece o mesmo. Essa é a afirmação. E ao longo aqui do seminário eu vou fazer pontuações sobre isso. A fim de ilustrar um pouco, né, o que seria essa questão de igual em todas as direções e posições, numa linguagem um pouco mais técnica, seria o universo homogêneo isotrópico. Né? A fim de ilustrar bem o que é esse lance de homogeneidade e isotropia, temos aqui dois cartoons. Esse da esquerda aqui, podem ver, aqui no centro seria uma galáxia, pode ser a Via Láctea, pode ser nós, tomando observações. Aí, supondo que a gente faça observações ao longo de duas cascas esféricas concêntricas, basicamente em duas épocas diferentes do universo, uma mais próxima, mais distante. Então, a gente toma observações de galáxias ou objetos cósmicos ao longo dessa casca, aqui na mais interna e a mais externa. Podemos ver que na mais interna, a densidade de objetos está bem maior do que na externa. Mas, se você olhar para todas as direções, você vê mais ou menos a mesma quantidade de objetos. Então, esse universo é inhomogêneo, mas é isotrópico. Sim? Porque tem uma densidade diferente
densidade diferente de material diferente na casca mais externa. Ao passo que no cartoon da direita, vemos aqui vários aviãozinhos, eles todos apontam para a mesma direção, mas você vê que meio que eles estão todos assim, diferentes na casca interna e externa, a gente vê aproximadamente a mesma quantidade, densidade de aviões. Então, é o caso de um universo anisotrópico mais homogêneo. Ou seja, ele tem uma direção privilegiada, está todo mundo apontando para essa mesma direção, mas é homogêneo porque tem a mesma densidade material de objetos nessas cascas. Ok, vamos lá sobre os princípios cosmológicos definidos através da história. Novamente, eu vou só frisar aqui, bom, não sou especialista no assunto, então pode ter alguma definição que é imprecisa nisso, né? Mas eu acho interessante trazer, eu achei muito interessante trazer isso, que os povos antigos tinham uma concepção de princípio cosmológico, como no caso dos hindus e dos gregos antigos. No caso dos hindus antigos, eles concebiam que o universo é infinito no espaço e no tempo e infinitamente heterogêneo. Já os gregos antigos, bom, existem, é claro, né, tem vários pensadores diferentes, mas o pensamento talvez mais corrente é que a Terra é o centro natural do universo. Então, já passando fast forward alguns milhares de anos, alguns dezenas de séculos, ou seja, 1.500 anos, 2.000 anos, temos a noção do princípio cosmológico copernicano, que foi a primeira revolução nesse sentido, que o universo observado de qualquer planeta parece aproximadamente o mesmo. Temos o princípio copernicano cosmológico generalizado, que diz que o universo é aproximadamente homogêneo e isotrópico. E o princípio cosmológico perfeito, que diz que o universo é aproximadamente homogêneo e isotrópico no espaço e no tempo, e perfeitamente isotrópico no espaço. Ok? Contando um pouco mais sobre eles, aqui, a fim de saber, essa definição aqui, destacada em azul, é a mais próxima que nós temos na ciência moderna, na cosmologia moderna hoje, né? Essa que é adotada como cosmológico padrão, né? E aqui eu vou falar um pouco mais sobre eles em si. No caso do princípio cosmológico hindu antigo, né? Novamente aqui não sou nem um pouco especialista em história hindu, então posso falar algo impreciso, mas então a ideia dele existe um mundo físico percebido como ilusão do véu de Maia. Então o universo, ou seja, ele apenas podia ser concebido por experiência espiritual, revelação, e não por dedução lógica. Notando que é uma época que os conceitos que temos de filosofia moderna e ciência não existiam na época, mas entendiam que tudo que era, digamos, como seria o universo mesmo fora da Terra, podia só ser entendido por uma experiência espiritual, e que tudo que temos aqui no mundo físico é uma ilusão desse mundo, dessa concepção espiritual. E que a Terra, no entanto, mas de forma interessante, eles falavam que a Terra não é um corpo celestial único, não há uma posição privilegiada no espaço, ou seja, existem várias terras, sóis, pelo espaço afora, e que então não temos uma posição privilegiada. Só que esse universo deles é infinitamente heterogêneo no espaço e no tempo. Então, assim, não há um modelo matemático plausível para escrever isso. Talvez alguns modelos que vêm de complexidade, como o caso de modelos, como o caso de fractalidade, etc., multifractalidade, é o mais próximo dessa concepção deles, mas notando, numa época que não havia concepção de ciência e filosofia moderna, não havia o aparato que a gente expõe hoje para fazer esse tipo de análise, né? Nem eles buscavam isso. Aqui é uma ideia que seria a estrutura cósmica hindu, antiga. Já dos gregos antigos, os objetos físicos eram o que eram, de fato, porém, corpos celestiais não eram objetos físicos. E a Terra é o centro natural do universo, que é infinito, mas eternamente estático, de acordo com Aristóteles. Aristarco, no entanto, defendia a ideia de um universo helocêntrico, ou seja, basicamente a mesma coisa, só que o Sol estaria no centro. E havia uma divisão entre o mundo sublunar e o mundo superlunar. O mundo sublunar seria a Terra, nuvens, são ainda objetos físicos, mas o mundo superlunar, como além da Lua, como as estrelas que já se viu no céu e tudo mais, não eram vistos como objetos físicos, e sim corpos celestiais, assim, tipo divinos.
E, no entanto, havia a noção que objetos seguiam uma órbita circular ao redor da Terra e distribuídos no sistema de esfera, né? Essa definição do Anaximander de Mileto, que, de certo modo, se assemelha ao que o Kepler descobriu e conjecturou séculos e séculos depois, mas, tipo, dentro dessa noção do que cultural da época. Aqui seria um exemplo, né, como seria o firmamento da abóbada celeste na concepção dos gregos antigos. Temos a terra, ar, fogo, e temos então a Lua e o mundo superlunar, que tem Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, o Sol e estrelas no firmamento mais distante. Estão todas no mesmo firmamento distante, né, segundo eles. Ok, passando adiante vários séculos, vamos para Copérnico, que então ele disse, então a sua afirmação é que o universo é observado de qualquer planeta, parece aproximadamente o mesmo. Isso é o chamado princípio cosmológico genuinamente copernicano, ou tão apenas princípio copernicano. Isso talvez é um detalhe que, mesmo entre cosmólogos, astrofísicos, há um pouco de confusão, que muita gente chama de princípio copernicano, o princípio cosmológico, e o ponto que eu vou mostrar agora é que ele está englobado no princípio cosmológico. Mas a noção do princípio copernicano genuíno, como foi concebido, dizia apenas de não haver posições privilegiadas, que a Terra não é privilegiada em relação a nenhum outro lugar no universo para tomar observações dele. Deveriam haver outros terras e sóis, e se houvesse habitantes lá, eles enxergariam o universo tal como nós enxergamos. Não havia noção de galáxias e aglomerados na época. Isso só começou a ser descoberta 100 anos atrás, né? E muitos cientistas que vieram depois seguiram essa noção do princípio copernicano, como Kepler, Galileu, Isaac Newton. Tycho Brahe é um caso particular, porque ele achava que a Terra estava no centro do sistema solar e não o Sol, mas ele falava que, tal como Copérnico, não, mesmo tendo a Terra no centro, você ainda veria, estando em outro, deveriam haver outros planetas, outros sóis, e veríamos o mesmo universo, mesmo a Terra se estando no centro. Então, haveriam outros sistemas planetários tais como esse, e todo mundo veria possivelmente o mesmo universo. Sim? A noção do princípio cosmológico generalizado, né, que é a noção moderna que nós adotamos hoje, é que o universo observado de qualquer ponto parece o mesmo em todas as direções. Em outras palavras, o universo é aproximadamente homogêneo e isotrópico. Combinando, então, o princípio cosmológico generalizado com a relatividade geral, temos o modelo cosmológico padrão, ou modelo de concordância, né, são as duas bases fundamentais a qual ele se assenta. Mas um ponto que a gente tem que destacar é que isso é válido apenas em grandes escalas, né? Bom, se você olhar para a janela de vocês, o universo não parece bem homogêneo isotrópico, né? E nem aqui no sistema solar, que tem o Sol no centro aqui do sistema, que é um corpo muito mais massivo que o resto, nem na escala da nossa galáxia. Eu vou mostrar para vocês logo mais sobre isso. Qual é a escala, então, que o universo pode, então, ser considerado homogêneo isotrópico? Aqui eu vou mostrar algumas imagens que, né, tipo, algumas delas são mais também pictóricas, mas só para ilustrar a noção de como o universo se parece mais ou menos dependendo da escala. Aqui é o nosso sistema solar. Aqui seria a nossa vizinhança interestelar. Você olhando aqui a distribuição de constelações, não parece algo bem isotrópico e homogêneo, né? Vamos seguir adiante para o nosso grupo local galáctico. Aqui tá a gente, na Via Láctea. Aqui está Andrômeda. E aqui tem várias outras galáxias menores satélites. Ainda assim, não parece realmente muito homogêneo isotrópico, né? Vamos para a escala maiores. Vamos para a escala do superaglomerado de Virgo, que é onde o nosso aglomerado, nosso grupo local de galáxias galáctico se situa. Ainda assim, você vê que tem aglomerações aqui, né? Então, você vê mais aglomerações de galáxias aqui, aqui você tem outros aglomerados, aqui você tem outros grupos de aglomerados, então, ainda assim, não é uma coisa homogênea isotrópica. E aqui estamos tratando de escalas de milhões de anos-luz aqui, né? As escalas de galáxias são de milhares de anos-luz, só para ter uma noção de escala, de ordem de grandeza. Ok, vamos aqui para o Laniakea, que só mais recentemente vimos, então, que nós, além desse superaglomerado de Virgo, ele também está situado em outro superaglomerado, que é Laniakea,
que é o nome de um deus havaiano, que significa o grande céu, que é um aglomerado muito grande, que tem centenas de megaparsecs de extensão, ou seja, tem centenas de milhões de anos-luz de extensão, mas assim você vê que tem uma estrutura definida aqui. Ao passo que, se olharmos para os grupos de aglomerados, superaglomerados locais, começamos a ver que parece algo mais difuso, ou algo que parece mais homogêneo isotrópico, já nessa escala. E, por fim, aqui seria, não a imagem real, mas seria um universo observável, que seria um monte de superaglomerados desse tipo. E aí, você olhando em volta, parece que está bem uniforme. Qualquer direção que olhemos aqui, ao nosso redor, tanto que se a gente for para um aglomerado muito distante aqui, né, a gente pode olhar em volta e ver que também se vê um universo mais ou menos o mesmo. Ok, mas esse mapa não é um mapa real. Vou mostrar para você agora como um mapa real de distribuição de galáxias no universo, um mapa da estrutura da teia cósmica, da estrutura em grande escala cosmológica. Isso parece algo tal como esse mapa aqui, da colaboração STSS-3, do Sloan Digital Scar Survey. Né? Esse catálogo aqui esse mapa aqui já é um pouco antigo, deve ter talvez uns 8, 7 anos no máximo, no mínimo. Né? E aqui, diferentes cores são diferentes traçadores da matéria, são diferentes tipos de galáxia. E aqui, redshift é uma medida, né, o grupo vermelho, porque os objetos estão se afastando da gente, né, para o inverso da expansão, então os objetos têm uma taxa de expansão da gente, então a luz dele vai ser desviada para o vermelho, por causa disso. Então, quando a gente mede o redshift, a gente mede idades cosmológicas, né, na prática. Então, e aqui a gente vê que você vê que tem estruturas aqui que parecem uma teia, né? Você tem regiões vazias, filamentos, paredes, aglomerações, mas se olhar talvez em escala aqui pequena, você vê que tudo ainda parece meio semelhante às imagens que a gente viu dos superaglomerados locais. Se a gente for para escalas maiores, como aqui, começamos a perceber que tem regiões vazias, tem esses filamentos, tem essas paredes, tem essas aglomerações. E esse padrão começa a ter uma certa recorrência. Sim. Aqui é um mapa mais completo juntando todos os surveys todos os diferentes programas do Sloan ao longo do tempo, desde que ele começou 20 anos atrás. Aqui diferentes cores também são traçadas diferentes aqui, mas aqui esse look back time, ou seja, vai no redshift bem mais alto que essa imagem aqui. Se aqui é 0.40, aqui, por exemplo, o que está aqui, essa estrutura aqui em branco, que é do Lima Alpha Forest, né, que é emissão em Lima Alpha, que a gente pode ver o espectro dessa emissão em Lima Alpha, e a partir daí usar isso para traçar a matéria lá no universo distante, quando iluminado por quasares, que são objetos muito brilhantes. Então, isso aqui está no redshift 2,5, 2,3, por aí. Quase o redshift 3, mais ou menos. Então, você vai no look back time, ou seja, quando o universo tinha menos de 2 milhões de anos após o processo inflacionário primordial. Aí você vê que essa estrutura aqui parece bem difusa, né? Tipo, conforme você olha. Assim, então, de olho, pelo menos, a gente vê que as coisas parecem consistentes com esse princípio cosmológico generalizado. Aqui é uma foto da estrutura local do universo. Essa foto aqui é no mapa de céu inteiro, aqui é a nossa galáxia. Aqui diferentes cores são objetos que estão em diferentes redshifts, novamente. Mas aqui tem galáxias de todo tipo, mas é um catálogo de céu inteiro, basicamente. Então aqui você vê que parece uma estrutura tipo uma teia cósmica. Só que aqui a profundidade da redshift desse mapa é menor do que os mapas aqui. Deve ser até redshift 0.1 ou 0.2, mais ou menos. Ok. Basicamente aqui é o que eu disse agora. Nas escalas menores, o universo é meio lumpy, que tem muitas vazias, paredes, aglomerados, mas aproximadamente de 300 milhões de anos-luz adiante, que dá aproximadamente 100 megaparsecs, esses padrões, os padrões formados por esses voids, filamentos, aglomerados, começam a tornar-se recorrente. Então, acontece periodicamente. E isso, nós dizemos que a escala a qual o universo torna-se estatisticamente homogêneo, e a partir dessa escala, então, que a gente pode dizer que o princípio cosmológico vale,
E podemos, então, tomar observações cosmológicas, enfim, descrever distâncias e dados cosmológicas, assumindo a métrica de Friedmann, Lemaitre e Robertson-Walker, né, que é métrica para um espaço-tempo homogêneo isotrópico, né, com uma variedade de 4 dimensões. E essa escala que a gente diz, a partir dessa escala, mais ou menos que a gente diz que o universo, então, é estatisticamente homogêneo, podemos assumir, podemos assumir física cosmológica, essa métrica, e fazer os cálculos e dar análise de dados cosmológica. Notando que aquele mapa que eu mostrei aqui, quando está em 20.4, a profundidade aqui está falando de 6.3 giganos-luz. Só para ter uma noção, enquanto que 300 km-luz seria algo mais muito por aqui ainda. Muito por aqui ainda. Para ter noção de como são as escalas do universo. Ok, até agora, né, tudo que eu pontuei parece que está consistente, de olho parece que está consistente, né? Mas uma coisa que eu sempre que me ensinaram, tipo, ainda quando eu estava na graduação, nossos olhos, quando a gente vê um mapa, uma distribuição, não são bons aferidores estatísticos. A gente precisa de jogar um ferramental matemático e estatístico realmente para analisar se é isso mesmo. Nossos olhos não são tão bons para verificar esses padrões. Então, vamos perguntar, como podemos testar essa hipótese diretamente do princípio cosmológico? Ok, aqui eu mostro um mapa que pergunta o que é isso. E isso aqui, na verdade, é o seguinte: quando a gente faz observações da radiação cósmica de fundo, né, eu já vou ter mostrado um mapa da radiação cósmica de fundo, que muitos de vocês já devem ter visto, que são flutuações de temperatura ao longo do céu, dessa radiação de origem primordial, e que as flutuações são bem pequenas, são dadas de 10⁻⁵ Kelvin, e o sinal global é de 2,73 Kelvin. Né, e essas flutuações têm origem, né, das perturbações de densidade do universo primordial. Mas antes de a gente obter esse mapa que a gente vê do Planck, WMAP, etc., que já está bem divulgado, tem um sinal de dipolo nesse mapa. E esse dipolo não é um dipolo de origem primordial. É um dipolo que a gente interpreta como sendo de origem cinemática. Ou seja, a gente não está para o universo. A gente está se movendo ao redor do Sol, o sistema solar está situado numa região da galáxia que também está girando, nosso grupo local está se movendo em direção a outras regiões do universo, e por aí vai. Então a gente vê essa radiação distante, emitida quando o universo tinha 380 mil anos, desde o processo inflacionário primordial. Então, a gente vai ver que essa radiação vai ser um pouco mais quente na direção a qual a gente está se movendo e um pouco mais fria na direção diametralmente oposta, né, devido a isso. Então, esse sinal a gente já vê na CMB desde o final dos anos 60, interpretado como um sinal cinemático, e não um sinal de origem cosmológica. Ele está apontando por essa direção aqui, né, para o aglomerado de Leo, e ao contrário do aglomerado de Aquário. E, basicamente, ou seja, a física por trás disso é efeito Doppler e aberração dos ângulos. Por exemplo, um exemplo aqui pictórico do que é o exemplo Doppler, a gente vê um objeto se aproximando da gente, supondo que esse carro aqui está relativístico, está se movendo a velocidade próxima da velocidade da luz. Então, a gente veria ele mais, digamos, mais azulado e mais comprimido, sim, ao passo que, quando está se afastando, ele estaria mais alongado e vai estar mais avermelhado, sim. Claro, efeito Doppler com o som que a gente vê, que a gente escuta no dia a dia, acontece, né, tipo, a gente... para você ver esse efeito na luz, tem que ser uma velocidade muito grande, próxima à velocidade da luz, né, não é o caso do efeito Doppler sonoro, né, porque a velocidade do som é bem mais baixa, né, e a aberração dos ângulos. O que acontece quando, se a gente está se movendo, aqui é um objeto que está caindo, a gente vai ver ele plano. Mas se ele está se movendo com relação a gente vai ver ele inclinado. A mesma coisa acontece quando está dirigindo na chuva. Vai ver que a chuva parece inclinada com relação ao carro em movimento. E é esse efeito, a aberração dos ângulos. Isso também acontece com a luz, dado velocidades suficientemente grandes. Por exemplo, esse sinal aqui eu vou mostrar melhor qual é o valor do nosso movimento local, dessa assinatura que a gente vê na CMB.
Mas o teste é o seguinte, o teste que eu propus aqui, falei sobre tudo isso de pausa MB, movimento local, dei um crash course de relatividade restrita agora, né, de efeito Doppler, aberração, mas o grande ponto é, será que podemos ver esse mesmo sinal que a gente vemos na CMB na distribuição de galáxias distantes? Isso é o teste proposto para se testar o princípio cosmológico. Se o sinal que vemos nessas galáxias distantes for consistente com a CMB, é sinal que o princípio cosmológico é válido, caso contrário, não. Então, a ideia, como falei, um teste como o SK vai ser capaz de fazer esse teste, né, que vai ser um telescópio em rádio, vai observar milhões e bilhões de galáxias em rádio, embora esse teste já tenha sido feito agora, vou mostrar daqui a pouco, mas aqui seria uma ideia geral aqui. Temos aqui a CMB, que está em Redshift 1100, e temos aqui o céu em rádio, né, que está em Redshift mais baixo, em torno de Redshift 1, 0 até Redshift 5. Mas uma das fontes está em Redshift 1 e pouco. Então, a gente pode comparar o dipolo que a gente vê em rádio com o dipolo que a gente vê na CMB em Redshift bem menores, testar a consistência entre esses sinais. E aqui, só para ter uma ideia do volume que o SK vai, o volume em 3D, cósmico, que o universo que o SK pode observar. Aqui o STSS-3, né, que eu mostrei agora um pouco para vocês, ele só vai até aqui. Outros surveys que vão surgir, vão ser lançados em breve, como o Euclid, LSST, vou observar por aqui. O DESI, o sucessor do STSS também. Já o SKI pode observar um volume cósmico bem maior. Aqui ele vai utilizar uma outra técnica, que no caso não vou entrar tanto no detalhe, que chama-se Intensity Mapping, né, que não é observar diretamente as galáxias em rádio, mas observar a flutuação, observar tipo, a temperatura do hidrogênio neutro do gás contido nessas galáxias. E essa temperatura, a flutuação dessa temperatura ao longo do espaço, né, pode nos fornecer informações sobre como o universo evolui, como as estrelas se formam e tudo mais. E, enfim, obter esse sinal, claro, tem desafios observacionais bem grandes, né, mas é uma técnica ainda razoavelmente nova, que querem empregar no SQI, muito promissora. Então, e como é um survey em rádio, ele tem capacidade de observar o universo ainda bem mais profundo do que os instrumentos atuais e futuros na faixa do visível, infravermelho e afins. Mas vamos ter um cuidado aqui, porque eu falei aqui sobre testar o cosmológico, que surveys como SQI podem fazer isso, até alguns dados atuais já podem fazer isso, mas isso é para testar isotropia. Não é para testar somente, é para testar isotropia cosmológica, que é parte do cosmológico, mas não somente ela. E o grande ponto que eu quero fazer, que é uma parte um pouco mais técnica, é que isotropia, ela sim pode ser diretamente testada para observações. E esse teste que eu comentei agora é um deles. É talvez uma das maneiras mais robustas de testar a hipótese da isotropia. Mas a homogeneidade, contudo, ela não pode ser testada diretamente. Isso é uma limitação que nós temos. E por que isso? O grande ponto, vou mostrar aqui nessa figura, é o seguinte. Aqui a nossa linha de mundo, partindo um pouco para a linguagem da relatividade geral, aqui a nossa linha de mundo, ou seja, somos nós agora. Aqui é o plano onde a gente está situado agora. E a gente, quando faz observações de astronomia, a gente observa o universo no passado. A gente vê imagens no passado. Então, supondo que a gente vê aqui uma distribuição de galáxias no universo, em algum momento no passado, vamos supor, pensando em termos técnicos, no Redshift 0.3, né, tal como o mapa que a gente viu lá do Sloan, de galáxias. A gente observa, na verdade, essa faixa aqui, que está no cone de luz passado. Ao passo que, em cada momento do universo, nós temos o quê? Uma hipersuperfície de tempo constante. Podemos meio que fatiar o espaço-tempo em várias hipersuperfícies, onde cada uma delas denota um momento no universo. Então, às vezes, você congela o tempo e verifica o que está no espaço. Mas a gente só tem acesso ao que está no cone de luz. O que está fora dele, a luz não vai chegar até nós a tempo, para a gente observar agora. Então, a gente nunca pode inferir sobre o que está aqui. A gente não pode inferir sobre o que está aqui. Então, por isso a homogeneidade não dá para ser testada diretamente. Existe essa limitação, porque a gente faz observações de um cone de luz passado e o que está fora do cone a gente não tem acesso a essa informação. Tem 2 reviews muito legais sobre isso, Clarkson e 2012, de onde foi tirada essa figura.
Também tem esse review do Clarkson e Martins, 2010, que comentam bastante sobre isso. São artigos bastante técnicos, na verdade, especialmente quando entram em mérito da parte da gravitação, mas a leitura sobre, especialmente aqui do artigo do Clarkson, 2012, é muito interessante sobre do que se trata o princípio cosmológico, como a gente pode testá-los, que tipo de observáveis a gente precisa para testar o princípio cosmológico de fato, e quais limitações nós vamos enfrentar, né? Porque uma frase que sempre é dita, né, no caso, é que o fato do mapa da região cósmica de fundo, da CMB, ser bem isotrópico, né, isso já prova o princípio cosmológico de fato, e não é suficiente. Esse é o ponto. É uma prova possível, mas não é suficiente, né? Devemos também utilizar outras informações também para isso, ou para fazer um cross-check. Sim? Agora eu vou falar um pouco sobre a pesquisa que eu desenvolvi focada nesse tema, de testar o princípio cosmológico observacionalmente. Vamos falar sobre esse dipolo cósmico em rádio, né? O que a gente obteve fazendo esse teste que eu falei agora, de testar a consistência do dipolo da CMB e o dipolo de fluxo em rádio. Uma pena que a equação aqui não apareceu, enfim. Mas o ponto é que, só para frisar para vocês, por exemplo, você tem um artigo que fala bastante sobre isso, essa ideia foi proposta por Ellis e Baldwin em 84, posso mandar referência para vocês. Você tem duas quantidades observacionais aqui, um pouquinho, não no curso de radioastronomia. Quando a gente mede objetos em rádio, a gente mede a densidade de fluxo deles. E essa densidade de fluxo se relaciona com a frequência do radiotelescópio de acordo com o índice espectral, que segue uma lei de potências. A gente também assume que o número de fluxo em rádio, dado um certo limiar de fluxo S, também segue uma lei de potências. Então, ou seja, a contagem de objetos acima de um limiar de fluxo vai seguir uma lei de potência, tal como S é menos X. E o que é feito, então? Como eu mostrei que o dipolo é uma mistura tanto da aberração de ângulos, como efeito Doppler, então podemos assumir que aplicar o efeito Doppler sobre a frequência dos objetos, sobre a frequência que a gente observa, o que a gente observa, esses objetos em rádio, e a aberração dos ângulos, que entra aqui nesse N, que essa contagem ela é feita no céu, então ela é feita sobre um ângulo sólido, na prática. Então esse ângulo vai ser aberrado, né, de acordo com o movimento que a gente tem com relação a ele. Então, você tem um sinal que tem uma forma função de um dipolo, uma amplitude e uma direção. É a pena que a equação aqui não apareceu, eu peço desculpas, que sempre tento corrigir isso, sempre dá o mesmo problema, mas você tem que o número de fontes observadas se relaciona com o número de fontes no referencial de repouso delas. Você tem um termo aqui que combina o alfa e o x que estão aqui. E também a velocidade com que a gente está se movendo, né? Um V sobre C, cosseno θ. Então, a gente pega tudo isso e transforma em A cosseno θ, ou seja, a amplitude de um dipolo vezes um ângulo. E valores típicos, o valor esperado para a amplitude desse dipolo em contagem rádio vai ter essa amplitude aqui, 0,00462. Ou seja, a gente pega um incremento de 4,6%, 0,46%, um incremento de número de fontes em rádio, 0,46%, na direção que a gente está se movendo relativa a elas, se realmente o dipolo da CMB for de origem cinemática. Esses aqui são os tipos para alfa e x. Alfa depende do tipo de fonte, mas não vou entrar em detalhe, para fontes tipo AGNs, né, que são o núcleo associativo de galáxias, esse valor aqui é bem válido, o x é bem próximo de 1, e o beta, que é V sobre C, que a gente enxerga na CMB, vai ser 0,00123. Eu fico brincando que sempre existem coincidências cósmicas aqui, é 0,123 aqui, e não é 4 depois, mas enfim. Aqui foi um trabalho que fizemos utilizando catálogos reais, já, enfim, disponíveis para a comunidade em rádio para realizar esse teste. Aqui é um mapa de contagem em rádio ao longo do céu. Para explicar um pouco mais aqui. Apesar que eu falei contagem, aqui vai explicar por que está negativo. Porque esse mapa aqui é um contraste de densidade. Então, é por isso, ou seja, seria um N menos N médio sobre N médio. Que é o número médio, seria um número médio de fontes em rádio em cada pixel aqui. Isso aqui é um mapa pixelado, então ele tem uma resolução aqui até um pouco grosseira, porque depende do número de fontes que a gente tem. Aqui no catálogo que a gente utilizou,
para essa análise, temos em torno de 250 mil fontes, né, no caso. E aqui, a região que está em cinza aqui, são regiões que não temos observações. Essa região aqui, oval, que aqui são, também só para situar melhor aqui, que eu esqueci de falar, esse mapa está em quadradas galácticas, ou seja, nossa galáxia está no centro do mapa. Sendo assim, então, outro chama comum ao sistema de quadrados equatoriais, que é no referencial daqui da Terra. Então, o que acontece? Esses telescópios em rádio, aqui é um catálogo NVSS e TGSS. NVSS vem do radiotelescópio VLA, Novo México. TGSS vem do GMRT, que é um radiotelescópio da Índia. Por estarem situados no hemisfério norte do planeta, eles não conseguem acessar o hemisfério sul, não conseguem observar as declinações mais ao sul, mais próximas do polo sul da Terra, ou tipo do polo sul daqui. Então, o que acontece é que a gente tem essa região vazia aqui, que é onde o telescópio não consegue alcançar. Por isso, e aqui no centro do mapa é a nossa galáxia, sim, que a gente elimina porque tem muitos contaminantes em rádio, ela emite muito brilhante em rádio, e a gente elimina porque tem contagens espuras aqui, sim. Eu não vou entrar em detalhes técnicos como que eu limpei a amostra, que, enfim, deu um trabalho, mas quem tiver interesse mais sobre isso, fique à vontade para me perguntar ou entrar em contato por e-mail depois. E esse foi o resultado que a gente obteve. O que a gente obteve foi fazer uma comparação hemisférica, então a gente traçou vários hemisférios, não somente o norte-sul galáctico, que é uma convenção, mas, sei lá, mais de 3 mil hemisférios diferentes, e a gente comparou a contagem entre um hemisfério e outro. Então, naturalmente, a gente obtém que onde tem a maior discrepância entre o norte e o sul vai ser a direção do dipolo. E a gente obteve, então, os dois mapas aqui. À esquerda, para o catálogo NVSS, e à direita, para o TGSS. Vou refrescar um pouquinho mais de vocês, colocando o seguinte. Lembrando dessa direção aqui. Isso aqui é o dipolo SMB. E lembrem também, de novo, qual é o valor esperado da amplitude do dipolo, 0,00462. O que vocês podem ver nesse resultado é o seguinte. A amplitude do dipolo em ambos os casos está bem maior do que esperada, especialmente aqui para o TGSS. Está 12 vezes maior, e aqui está 5 vezes maior. A direção do dipolo, entretanto, está muito próxima da CMB. Isso é um resultado bem intrigante, para falar o mínimo. Né? Já desde, pelo menos, há uns mais de 10 anos que a gente tem obtido esse resultado com a NVSS, várias análises de estimadores apontam o mesmo resultado, esse mesmo resultado, e o TGSS, na verdade, fomos o primeiro a ter usado esse catálogo para fazer esse tipo de análise, mas análises posteriores confirmaram esse resultado, que o dipolo dele realmente é bem maior do que a NVSS, muito maior do que o esperado, se realmente o dipolo da CMB fosse cinemático. Aqui, comparando nossos resultados com o que havia na literatura até então, em 2017, 2018, e aqui a gente fez simulações, mapas simulados, né, que incluem informações sobre como os AGNs se aglomeram, como é o espectro de potência da matéria, que diz como que a distribuição de matéria no universo enfim, é distribuída, né, e a gente utilizando todos esses ingredientes, a gente, então, impôs um sinal cinemático nesses mapas simulados e testamos se algum mapa desse pode reproduzir um sinal tão grande ou parecido, tão grande como que a gente obteve, né, com o catálogo real. E o que a gente vê, né, que aqui são os histogramas da distribuição de dipolos das simulações, e as faixas verticais aqui são os valores reais. A gente vê que pouquíssimas realizações podem dar um dipolo tão alto como os dados reais. É 1 ou 2 entre 1000. Né, o que em termos de níveis de confiança já é mais de 3 sigma. E mesmo quando a gente fez algumas receitas, alguns toy models para erros de calibração em fluxo, que é especialmente crítico no TGSS, que é um telescópio que opera em baixas frequências, em torno de centenas de megahertz, que é mais difícil, tem mais contaminações em baixas frequências do que altas em rádio, mesmo assim, a gente não consegue explicar um dipolo tão alto com amplitude tão alta como essa. Ok, tendo isso em vista, esse é o estado da arte. Vamos para o que a gente pode fazer no futuro, a perspectiva. O que o SQA pode nos dizer sobre o dipolo? A gente não tem os mapas ainda do SQA, a gente pode simular. A gente sabe quais as especificações do telescópio, então a gente fez mapas simulados baseadas nessas especificações.
Aqui serão 4 mapas. Esses mapas de cima levam em conta configurações mais, digamos, otimistas, mais otimistas, não otimísticas, otimistas do SKA, seria um SKA 2, vamos supor assim, enquanto que o SKA 1 seria aqui o que está os mapas aqui de baixo, né? São diferentes limiares de fluxo, ou seja, é o fluxo mínimo que a gente pode observar, né? Que a gente espera observar. Então, aqui, de acordo com o número mínimo de fluxo, a gente vai ter pode ver mais galáxia. E também, quem tiver mais interesse sobre como as simulações foram feitas e tudo mais, fique à vontade para ter detalhes depois do seminário ou por e-mail. E aqui, o que a gente fez? A gente impôs um dipolo, né, nesses mapas, então a gente aplicou um estimador para verificar qual vão ser o dipolo de várias realizações desse mapa. A gente fez 1000 mocks para cada caso, né, então a gente foi ver o quê? Acho que eram 500, na verdade, não sei se eram 1.500 agora, mas a gente foi ver o quê? Em cada caso, quão bem a gente pode extrair esse sinal imposto da mão do dipolo. É uma maneira de fazer um forecast, né, sobre o dipolo cinemático. E aqui são os vínculos sobre as direções do dipolo. A bolinha branca é o dipolo fiducial, na direção da CMB, e temos aqui azul e vermelho, o quão bem cada configuração da SKI pode impor vínculo sobre a direção, né, sobre a direção do dipolo. Eu vou explicar já o que é esse azul e vermelho. Para isso, eu vou mostrar essa figura aqui. Isso aqui é um resultado por extenso, né, do vínculo sobre L, B e A, ou seja, amplitude do dipolo. Que a gente pode ver aqui que temos uma precisão de a gente vai obter uma incerteza de menos de 10% nas configurações mais avançadas do SKA, e pelo menos em torno de 12 a 15% para o caso do SKA mais modesto, né? E mesmo assim você vê que aqui a gente já tem muito mais fontes do que temos hoje. Ou seja, mesmo configurações mais modestas da SKA podem observar 180 milhões de fontes. Hoje a gente pode 200 e poucas mil. Né? Já são 4 ordens de grandeza diferentes, de diferença, basicamente. E aqui é o vínculo sobre a direção do dipolo, que a gente vê aqui que vai ser bem mais restrito do que a gente tem hoje. E aqui foi um outro análise que a gente fez, que, enfim, eu mostrei 2 mapas que tem vermelho e que tem azul, é o seguinte, em azul, a gente fez um teste que o que acontece se a gente puder eliminar objetos em mais baixo redshift. Algo interessante que eu não falei sobre os catálogos é que eles não têm redshift medido. A gente só mede diretamente o fluxo, a densidade de fluxo desses objetos em rádio. A gente não mede redshift, não tem espectro ali. Entretanto, talvez usando outros métodos de fazer correlação cruzada entre catálogos em rádio, desse tipo, sem redshift, com um catálogo no visível, que tem redshift, a gente pode identificar as fontes. Então, supondo que no futuro a gente tenha uma identificação de fonte tão boa, que a gente pode eliminar as fontes que estão até redshift 0.5 para baixo. Por quê? Porque nesse caso, que a gente tem aqui, é que essas fontes, conforme a gente vai para redshift mais baixos, as perturbações da matéria escura são mais fortes, e isso causa mais aglomeração da matéria. E essa aglomeração da matéria, ela pode, então, afetar o quão bem a gente pode medir o sinal do dipolo. Por mais que a gente perca fontes, por eliminar fontes em baixo redshift, a gente elimina o clustering dessas fontes. E por eliminar o clustering dessas fontes, então a gente pode fazer uma inferência mais robusta do sinal do sinal do dipolo. Aqui, como mostra em azul, quando a gente elimina fontes locais e quando a gente não elimina em vermelho. Só que as direções do dipolo aqui estão bem mais espalhadas do que o negocinho, do que quando está em azul. Mesma coisa aqui nessa tabela e mesma coisa aqui nessa figura. Aqui a gente vai eliminando fontes em redshift 1.1, 2, 3 e 5. Como que a amplitude do dipolo vai melhorando conforme a gente vai fazendo essa eliminação. Aqui, claro, a gente viu como que a gente está eliminando completamente as fontes. Então, aqui é bastante um proof of principle, né? Algo que, na prática, eu imagino que vai ser impossível de ser feito, mas é para ilustrar o quão bem a gente pode fazer essa análise, já dando indício. Quando a gente tiver o mapa da SKA, é legal a gente fazer esse cross-correlation entre as fontes do catálogo em rádio com um catálogo no visível, a fim de tentar eliminar o que a gente encontra de mais local, geralmente de mais baixo, a fim de aprimorar a análise. Né, aqui, sumarizando o que eu falei,
E, por fim, eu vou falar sobre a escala da homogeneidade cósmica, que eu falei agora há pouco, sobre a escala a qual a gente pode assumir o universo ser homogeneizotrópico, descrito pelo princípio cosmológico. Então, como eu falei, a homogeneidade não pode ser diretamente testada, somente teste de consistência, mas a gente pode fazer teste de consistência. Esse é o meu ponto. Um teste prático, que eu vou falar agora, é a gente calcular a dimensão fractal da distribuição espacial de objetos cósmicos. Isso foi proposto originalmente por Petroneiro, 87. Aqui tem um review de Coleman em Petroneiro 92 sobre isso, é um Physical Reports. E o que acontece? Como o universo tem 3 dimensões espaciais, a gente pega que a dimensão fractal de objetos atinja D2 igual a 3. Esse D2 tem a ver porque a gente faz meio que uma contagem integrada de pares de galáxias. Por isso que a gente pega, enfim, tem questões aí que eu não vou entrar até a fundo, eu não lembro tanto de cabeça, mas aqui seria o caso de monofractais. Se esse não fosse um D2, fosse um DQ, podia ser um multifractal, que poderia sondar outras escalas de homogeneidade cósmica, tipo dos voids ou dos aglomerados, mas aí é uma outra história que eu não vou entrar em detalhes e, bom, não tenho tudo isso em mente agora. Mas a gente espera que D2 atinja 3 quando e se o universo for estatisticamente homogêneo. Ou seja, se tivéssemos, então, uma distribuição randômica de objetos espalhados pelo universo, essa distribuição, por construção, é homogênea, né? A menos o que ela vai ter o ruído de Poisson, que é uma contagem finita. Mas, a partir de uma certa escala, então, quando D2 é igual a 3, quer dizer que essa distribuição real, né, de objetos, distribuição espacial real de objetos, é distinguível estatisticamente de uma distribuição randômica, salvo ruído de Poisson. Em escalas menores, quando o universo é mais aglomerado, D2 vai ser menor do que 3. Sim? E se nós não encontramos uma escala que nenhum a gente faz essa análise, não encontra que D2 converge para 3 em nenhum momento, isso indica, então, que não temos uma escala de homogeneidade, que indicaria que o universo, então, não é homogeneizotrópico e o princípio cosmológico, então, não é uma hipótese válida. Opa. Tá, tudo bem, aqui é o trabalho original do Petroneiro. Aqui é um trabalho que nós fizemos sobre esse tema recentemente, usando quasares do último release do STSS-4, né, que foi publicado em março desse ano. Eu vou pular essa parte aqui, só para falar que a gente analisou 2 faixas de redshift, entre 2.2 e 2.4, 2.5 a 3.2, tendo 19 mil objetos para cada bin. Aqui é o maquinário que a gente utilizou para isso, para calcular a dimensão fractal e correlação integral, né? Quem quiser perguntar mais sobre, fique à vontade. E aqui é o que a gente obteve. Essa curva aqui em verde é o modelo teórico, o modelo cosmológico padrão. Qual seria a curva dele? E em azul seria o que a gente observou na prática, nesse primeiro bin de redshift, que a gente escolheu. Em vermelho é o que a gente, na verdade, observa, que não é igual ao que está aqui em azul. Porque o grande ponto que a gente tem é que objetos, eles traçam matéria escura de maneira diferente. Não uma relação 1 a 1. Né? Essa é uma relação empírica, mas objetos diferentes traçam matéria escura de maneira diferente. Então, quando a gente faz um cálculo teórico, a gente faz da distribuição de matéria subjacente a eles. Então, o que a gente faz é incluir o que seria o bias, que relaciona o espectro, que relaciona, então, o que a gente observa, como os objetos traçam a matéria escura, com a distribuição subjacente. Então, a gente pode ver que o que está em azul aqui está muito consistente com a curva teórica, e que a gente atinge uma escala de homogeneidade aqui, né, na linha aqui 2.97 aqui, sim, a gente vê uma escala de homogeneidade bem claramente, nesse bem de redshift e também nesse outro. Com barreira um pouco maior, porque a contagem aqui é mais ruidosa, né, não vemos as escalas, mas nós vemos. E só para falar, que eu disse que a escala de homogeneidade é em torno de 100 megapascals e tal, mas aqui já está em 30, 40, 20, né? Quando isso é a distribuição da matéria, e isso também leva em conta que nesse universo, nesse momento de Redshift 2, 3, a gente vê um universo bem distante, com look back time de 12, ou seja, que o universo tinha 2, 3 bilhões de anos após o processo inflacionário primordial. Então, ou seja, o universo era fisicamente menor na época.
né? Tem a ver com isso, é uma distância aqui física, não comove. Tá? E aqui é como a escala de homogeneidade evolui com o redshift levando em conta, e aqui seria o modelo apresentado pelo modelo cosmológico padrão. E a gente vê aqui com dados do release anterior, DR14, que são mais baixos no redshift, tanto como aqui DR16, que segue uma linha característica. Sim. E, por fim, é um trabalho que eu submeti ontem no Archive, que é um teste nulo, é um outro teste de consistência do princípio cosmológico utilizando observações de Ball, que é das soluções de questões bariônicas, que é um sinal característico que a gente vê no estudio em grande escala, que a gente vê, então, pares de galáxias que estão assim, separados por 150 megaparsecs entre si. E isso acontece devido ao processo de desacoplamento entre matéria e radiação no universo primordial. Essa radiação, uma vez liberada da pressão dos bárions, ela tornou-se, então, uma vez liberada, ela tornou-se então, essa radiação cósmica de fundo, a gente observa ela dessa forma, ela não interage mais com os bárions, enquanto que deixou a distribuição da matéria uma assinatura característica, que é essa escala onde a gente vê pares de galáxias separadas, que é em torno de 150 megaparsecs, conhecida também como escala do horizonte sonoro, que era a escala, basicamente, o horizonte do universo, quando houve o desacoplamento entre matéria e fótons, e radiação. Então, esse sinal é tanto visto na CMB como na distribuição de matéria. Então, a gente utiliza esse sinal da oscilação acústica bariônica do BAL para a gente medir, porque ele tem um tamanho característico, 150 megaparsecs, aproximadamente. Então, a gente medindo quão pequeno ou quão maior é essa escala, pode, então, ser um indicador de medida de distância cosmológica, né? Uma regra padrão estatística. Então, esse programa tem sido utilizado há quase 20 anos e tem sido muito bem sucedido para, então, a gente testar o modelo cosmológico dessa forma. Né? É uma informação muito valiosa que vem da grande escala e, originalmente, todo esse cálculo e essa conclusão, né, desse sinal veio do Peebles, começo dos anos 70, né? Foi laureado pelo Prêmio Nobel em 2019. Também vou suprimir alguns detalhes aqui, mas, basicamente, o modo do BAL, essa oscilação acústica bariônica, é em 3 dimensões. Então, tem um sinal tanto transversal como radial, ao longo da linha divisada. Geralmente, se obtém um sinal 3D, mas já se pode, hoje em dia, separar o sinal no modo radial e no modo transversal. E um teste de consistência entre eles é ver se o modo radial e transversal do BAL são consistentes entre si. Se não são consistentes, é sinal que o universo é inhomogêneo. Então, é um teste nulo, né, do princípio cosmológico. Ou seja, não diz que modelo seria esse, mas diz que não é homogêneo. Não é princípio cosmológico. Então, a gente fez uma análise utilizando medidas tanto do modo transversal como do modo radial de BAL, medidas observacionais reais. Utilizei um algoritmo de machine learning chamado GAP, né? Está aqui no GitHub, para quem tiver interesse. O que ele faz é passar uma curva através dos dados. Então, ele vai aprender a fazer uma interpolação e extrapolação, né, através dos pontos discretos que nós temos dos dados, tanto do modo radial como transversal do BAL, e a partir disso a gente pode, então, combiná-los e fazer esse teste. E, quanto a isso, a gente não assume nada com relação à matéria escura, energia escura, nada. Apenas olhamos para os dados, aplicamos esse algoritmo, que faz essa reconstrução não paramétrica, através dos dados, e fazemos o teste. E esse é o resultado que nós obtivemos. Aqui a expressão do zeta, né, que tem a ver com o modo transversal e radial do BAL, transversal no numerador e radial no denominador, e desvio de 0 indica, então, o desvio do princípio cosmológico. A gente tem aqui um pequeno desvio em 0,23, mas quando a gente vai para escalas relativamente maiores, a gente vê que consegue provar que o princípio cosmológico é válido, ou seja, aqui pelo menos em 2 sigma. Sim. E, ok, lembrando lá da pergunta do Liddell, aqui só para concluir, lembrando da pergunta do Liddell que eu fiz lá, que ele mostrou, que o universo parece o mesmo onde quer e quem quer que sejamos, onde quer que estejamos. Bom, a gente viu que não é exatamente ao pé da letra, sim, mas realmente o universo parece consistente, a hipótese do princípio cosmológico parece consistente, sim, com as observações. Mas em grandes escalas, ou seja,
pelo menos em torno de 100 megapascals, ou, bom, talvez menores, dependendo do quão longe você está observando. E a pergunta é, será que a gente tiver observações ainda mais profundas que o que temos hoje? Será que isso continua verdadeiro? E aí que a ideia é que sorvete como SK, Euclid e tal vão poder responder isso. E por fim, né, a mensagem final, que a gente está vendo uma era muito dourada e transformacional na cosmologia, é que, né, com esse programa observacional que vem por aí, com esses surveys que eu comentei agora, a gente pode ser capaz de, pelo menos, lançar uma maior luz sobre o problema da matéria e energia escura, né, no caso aqui com trocadilhos, se a relatividade geral é realmente a teoria de gravidade correta do universo em grande escala, e se o princípio cosmológico é uma hipótese física válida e não apenas uma simplificação matemática. E é isso. Bom, obrigado, Carlos. Interessantíssimo colóquio. Já temos perguntas. Vou abrir agora para perguntas. O Navia, pode ligar o microfone e falar. Eu queria parabenizar ao Carlos, não? Ele resultados muito interessantes sobre rádio, mas eu queria fazer 2 perguntas. Sim. A primeira é a seguinte: você mostrou que a radiação cósmica de fundo tem um dipolo, né? Isso. Mas depois, a partir do COBE, o IMAP e o Planck mostrou que além do dipolo tem um quadrupolo e um octupolo. São pequenos, mas mensuráveis. Você consegue enxergar isso nas ondas de rádio? Se eu conseguir... Desculpa, não entendi a pergunta final. Pode repetir? Na radiação cósmica de fundo, você mostrou que sim, tem um dipolo. Sim. Mas a partir do COBE, o IMAP e sim, também tem. Tem quadrupolo e tem octupolo. Sim. São pequenos, mas mensuráveis. Você enxerga isso na onda de rádio? Então, nesse mapa de contagem, a gente já fez um... Eu não mostrei aqui, mas a gente fez no artigo. No artigo, a gente chegou a fazer também uma análise em multipolo. A gente foi até multipolo 20. Só que o sinal do quadrupolo, octopolo, já fica muito ruidoso. Pelo menos em escalas angulares maior do que 10 graus, que dá multipolo 18, mais ou menos. Talvez antes, multipolos até mais baixos do que esse, a gente tem uma resolução angular muito baixa, muito mais baixa do que na CMB, né? Então, aí a gente não tem uma medida ainda muito boa do quadrupolo, octopolo e hexadecapolo em rádio, assim, usando esse mapa de contagem. Bom, a segunda pergunta sobre o princípio cosmológico, não? Você mostrou que tem um panorama, podemos dizer, um céu azul de brigadeiro, não? Mas existem algumas manchinhas por aí, e vou indicar algumas delas, não? A radiação cósmica de fundo. Se você vê lá, a partir do COBE, que foi o primeiro satélite que mediu a radiação cósmica de fundo, sim. O eixo do quadrupolo e do octupolo são paralelos. Sim. Paralelos. Sim. Então, a chance de acontecer isso por acaso, acho que é muito desnível, não? Acontece de que o eixo do quadrupolo e o octupolo são paralelos e são perpendiculares ao dipolo. Então, a chance de que isso aconteça por acaso também acho que é 1 em 3 milhões. Né? Sim, é muito baixa, realmente. Aí tem... Qual é a saída? De que o COBE, as medidas do COBE ainda eram incipientes. Então, o próximo experimento daria a resposta para isso. Né? Aí teve o IMAP. Não? Sim. O IMAP voltou a achar a mesma coisa. Ou seja, o quadrupolo... o eixo do quadrupolo é paralelo ao octupolo, e os dois são perpendiculares ao dipolo, né? Voltou a repetir. Aí falando que ainda o experimento está ruim, é um lixo removido, e eles colocam debaixo do tapete, não? Porque incomoda as teorias deles. Não? Aí vamos esperar o Planck. Apareceu o Planck aí. No Planck continua a mesma coisa, com mais a significância está chegando quase a 4. Já, sim. O eixo do dipolo, quadrupolo paralelo ao octupolo e perpendicular ao dipolo, né? Então, isso aí já destrói totalmente o princípio cosmológico, se for verdadeiro, não? Todos eles sabem que acontece isso, só que eles escondem. É um lixo que está escondido debaixo do tapete. Não? Bom, sim, o que eu posso falar do que eu vejo sobre essas anomalias da CMB, que essa não tem somente essas, né? Existem outras ainda que eu não comentei a respeito. Tem um vácuo aí. Sim, tem realmente umas questões muito pertinentes quanto a isso. O COBE foi a primeira vez que o COBE já conseguia ver o quadrupolo, o octopolo, e já viu que tinha essa questão. O quadrupolo também tem uma potência mais baixa do que esperado pelo lambda CDM. Também tem isso. Do WEP em diante, o pessoal também viu que tem uma simetria norte-sul,
Ou seja, próximo ao polo eclíptico também você encontra mais potência quanto a isso. O Polo Norte parece que é mais frio e o Polo Sul é mais frio. Acho que o Polo Sul é mais frio do que o quente, talvez, mas não faz muita diferença. Mas o prático realmente tem isso, esse sinal não é obtido ao acaso, não é. Né? Até os artigos do Planck, acho que é o último artigo do último release do Planck, tem um artigo de 2018, que aplicaram várias e várias testes estatísticos sobre os dados do Planck, para testar, né, a significância estatística dessas anomalias, e viram que realmente não pode ser explicado ao caso facilmente. O que muita gente agora, pelo menos, atribui, enfim, tipo, eu acho que esses sinais realmente são esquisitos, eu concordo. Muita gente já testou alguns modelos, digamos, alternativos para tentar explicar o sinal. Algum modelo inflacionário alternativo, de perturbações anisotrópicas, ou se tem, talvez, algum processo, algum tipo de processo mais, que seria a anisotropia tardia, ou seja, a anisotropia após a recombinação, algum contaminante restante, né, a maneira como a gente elimina a galáxia, os foregrounds da galáxia, podia estar afetando, né, e nenhum deles consegue explicar esse resultado. Nenhum modelo plausível explica esse resultado, como também nenhum sistemático dos dados também consegue explicar isso. O que, pelo menos, a colaboração fala, e pelo menos, assim, para mim, isso é visão pessoal minha, bom, eu não estou plenamente satisfeito com esse resultado também, eu acho realmente esquisito, e motivação para a gente investigar mais a variedade do princípio cosmológico, mas o pessoal fala que isso tem a ver com look elsewhere effect, que é o fato que quando a gente analisa uma amostra de dados muito grande, vão surgir anomalias caso a caso, e que se a gente sempre vai encontrar anomalias e coincidências, sempre a gente vai encontrar. Então, eles acham que isso é um caso de look elsewhere effect. Tipo, que se a gente olhar cada hora, ver uma coisa, a gente vai encontrar um padrão diferente nos dados. Aí eu vi até um artigo que saiu uns anos atrás, né, de um cara que trabalha muito com o CMB, o Douglas Scott, né, foi um cara que trabalhou desde a época do COBE, ele mostrando, olha, se a gente pegar o número π, pegar os vários, sei lá, sempre em casas decimais, você vai encontrar padrões no número π ou em outras coisas também, que a princípio são coincidências. Então ele usa isso para argumentar que essas coincidências, que essas anomalias ainda assim não deveriam, digamos, não deveriam ser significativas o bastante para jogar fora o princípio cosmológico. É o argumento dele. Eu acho que isso é um argumento até válido, mas eu acho que tem que... Isso não garante que o princípio cosmológico está valendo e deixar para lá. A gente tem que examinar. E eu mostrei, o que a gente vê em rádio, né, essa dipolo em rádio é muito alto. Né, tipo, vou até voltar aqui para o que a gente obteve aqui. Eu acho, eu não estou mais compartilhando a tela, ou estou? Não lembro agora. Desculpa, estou compartilhando. Vocês estão vendo a tela ainda? Tá, tudo bem. Então, esse dipolo é muito elevado, né? E está na direção da CMB. Alguns trabalhos também atuais, usando outros dados, também encontraram que, sei lá, tentaram analisar qual o valor da constante Hubble, usando supernova, que a gente obtém selecionando supernovas próximas ao dipolo da CMB e aquelas fora. E as que estão próximas ao dipolo da CMB parece que dá um H0 maior, um constante Hubble maior do que as que estão fora. Aí pode ser um efeito de seleção nos dados ainda, mas, por exemplo, encontrar outro sinal que é, digamos, interessante. Assim, pelo menos assim, esse resultado, né? Então, assim, o princípio cosmológico é uma hipótese simplificadora e tal, pode ser assim, a princípio simplifica as contas, né? Fazer as contas de distâncias e dados cosmológicos no universo homogêneo isotrópico facilita a vida comparado a outros modelos que não assumem isso, que assumem outras métricas fundamentais, né? Tipo o universo de Bianchi, Lemaitre Thomson Bond, que é homogêneo, e Bianchi já são modelos anisotrópicos. Eu acho que Feeble-Hubble-Walker é um caso particular de um dos modelos de Bianchi. Mas, em todo caso, o que eu vejo assim, agora a gente tem que ver os dados que vão vir pela frente e ver se os sinais persistem. Se persistirem, acho que a gente tem que pensar um pouco mais a respeito. Essa história de que se o sinal persiste é do COBE, não? Quem trabalhou no COBE falava, vamos esperar o WIMAP. Apareceu no WIMAP. O WIMAP já tem 30 anos já. Já tem 30 anos. Agora você está continuando, vamos esperar o outro que virá. Então, ou seja, é um dominó. Né? O que a gente faz, eu enxergo aqui, o que se faz é colocar um lixo, não? A maioria acha que é um lixo,
mas esse lixo não consegue ser removido, então ele é colocado debaixo do tapete, não? Só que aí no tapete você já vê um calão, já vê uma corcunda, não? Sim, chega uma hora que acumula. E eu acho que por isso... Né? Sim. Você sempre vai postergando, quando não topa com suas medidas ou não acerta, você vai esperar o próximo experimento. Isso daí eu estou cansado de escutar, Sim. Não, tranquilo. E eu acho também que o ponto principal é que a maior parte dos modelos que já não assume o psicosmológico de cara, tipo modelos homogêneos ou anisotrópicos, também não... Eles descrevem observações, pelo menos alguns dados, tão bem como o que a gente tem agora, mas em alguns casos eles não são tão bons para descrever as observações tal como modelos de Fishman, Robertson ou Walker. Então, ainda tem essa questão também, que modelos alternativos que não assumem o psicosmológico já foram testados e muitos também já foram descartados. Aí, claro, o resto tem bastante a ver, né, com a discussão do que pode se fazer na ciência, o que vocês devem buscar. Né, eu sempre falo, da minha parte, eu sou da época que a gente deve testar se há problemas no modelo padrão, se há problemas de um paraíso, digamos assim, a gente tem que olhar as hipóteses fundamentais, testar se está valendo ou não. Né, a gente encontrou resultados que, por exemplo, da escala da homogeneidade e do teste de consistência que eu mostrei no final, que são consistentes com o princípio cosmológico, já essa casa da isotropia e rádio tem um dipolo esquisito. A CMB também tem sinais anômalos também. Então, eu acho que tem que explorar. Que indicam que o dipolo já é cosmológico, não? Tem algumas teorias esquisitas, não? Sim. Tá, ok. Obrigado, valeu. Nada. Mais perguntas? Carlos? Enquanto não aparece ninguém, eu tinha uma, Carlos, que é especificamente que você em algum momento citou sobre a nucleossíntese primordial, se eu não me engano, né? Sim, eu só falei sobre, nem escrevi no slide. Né? Mas isso aí está dentro dos modelos que vocês fazem, porque mesmo lá já tem problema, né? Sim, lítio. O lítio ali falha completamente. E o 6 também, né? Esse é um novo problema do lítio, embora ele seja o lítio 6 seja um elemento traço na nucleossíntese, ele também o pessoal já estuda, já começa a falar de um segundo problema do lítio. Você acha que isso aí vai impactar nos modelos posteriores ou a quantidade de matéria muito pequena e, enfim, como tem uma predominância de matéria e energia escura, os modelos estão a salvos? Pelo que eu vejo, esse problema do lítio 6 eu não sabia ainda. O do lítio 7 já é muito antigo já. E persiste. Aí o que se fala, quem é especialista, né, em quem é mais especialista em astrofísica e de evolução química galáctica e tudo mais, o que eu falei com eles a respeito é que falam que o lítio 7 é muito difícil de ser medido porque ele é facilmente destruído ou, enfim, no meio intergaláctico. Então, assim, ele dos elementos primordiais é o mais difícil de ser medido. Então, o pessoal ainda fala que pode ser uma questão sistemática, mas, de fato, se o problema... Ao que tudo indica, né, tipo, a CMB é o melhor assim, laboratório que a gente tem cosmológico para medir a abundância de primordiais. E assim, né, vai ter experimentos futuros CMB projetados, só que eles vão se especificar mais em outros aspectos. Alguns deles vão especializar na polarização das isotopias de polarização da CMB, e muitos vão buscar especialmente o modo B da polarização, que é a de origem primordial, que aí seria um indício de ondas gravitacionais primordiais, né, produzidas nesse processo inflacionário primordial. Muito nisso está se focando nesse aspecto. Mas, realmente, se a nucleossíntese primordial não for, digamos, o modelo padrão não está valendo, isso pode impactar alguma coisa na densidade de bares do universo, que, por sua vez, afeta estudo em grande escala e tal, mas não teria uma relação, talvez, tão direta, não, que eu possa ver, com a matéria e energia escura, que são, e do universo do modelo inflacionário, que, até onde eu vejo, são os 3 problemas principais que os cosmólogos estão focando. Mas, realmente, a parte do lítio 7 sim, é uma coisa pertinente, mas não é uma coisa mainstream, digamos assim, no momento. Não sei nem se foi em algum momento, na verdade. Entendi. Eu imaginei que talvez não fosse tão
tão forte. Bom, assim, eu não tenho muito conhecimento sobre... Bom, meu conhecimento de núcleo primordial é esse, meu conhecimento de física nuclear remonta à graduação. Então, assim, eu não sei tantos detalhes a respeito. Eu sei que existem, sim, alguns códigos já em cosmologia que calculam abundâncias primordiais e tal, mas mexer nesses códigos, assim, é bem complicado, porque você mexe em toda a física da recombinação, toda a física de como que, quando tem a recombinação do universo, enfim, tem um processo que tem equipartição entre radiação e matéria, e depois disso ocorre um processo de recombinação, ou seja, o universo sai de um estágio ionizado para o estágio neutro, então se desacoplam. Quando a radiação não tem mais energia suficiente, conforme o universo vai evoluindo, tornando-se mais frio e menos denso, a densidade de radiação decai mais rápido que a da matéria, então eles se desacoplam, né? E aí, todo esse cálculo, para você mexer na abundância primordial, vai mexer em todo esse cálculo. Por sua vez, tem a ver com constantes fundamentais da natureza. Então, assim, eu dei uma olhada já um tempo atrás por curiosidade, e, assim, eu particularmente acho, assim, eu particularmente não me enveredei por esse caminho, né? Mas é um problema ainda em aberto, e que eu acho que assim, não afetaria psicosmológico, hipóteses fundamentais, nem matéria, nem energia escura, mas é um problema pertinente ainda, só não é um problema mainstream. Sim. Entendi. Legal. O Rodrigo está fazendo uma pergunta no chat. Sim. Ele está perguntando assim, as medidas de dimensão fractal são por box counting? Ou a barra de... não é box counting. É uma ótima pergunta e tal, que não é exatamente box counting. A proposta feita pelo Pietro Negri e Coleman usava um box counting. Digamos, um ferramental mais atual que a gente tem utilizado atualmente vem que a correlação integral. O que a gente faz aqui é uma contagem dentro de uma esfera, né, de raio R, que conta pares de objetos situados, que estão englobados nessa esfera. E calcula a razão entre qual é o somatório, né, de pares de objetos numa esfera, calcula a razão entre dos dados reais com o catálogo randômico. Catálogo randômico sintético, que não tem estrutura. Então, a partir daí, e o D2 ele é derivada logarítmica dessa correlação integral. Então, aqui não exatamente box counting, nesse caso. Né? A gente conta pares de objetos. Por isso que tem essa nomenclatura aqui do D2. Né? Mas box counting, acho que mais antigamente é utilizado, e os resultados, até onde eu vejo, são consistentes. Por que a gente utiliza essa coisa mais focada na contagem de pares de objetos? Porque tem todo na cosmologia o uso da função de correlação de 2 pontos, que é esse que está aqui dentro dessa integral. E essa função de correlação de 2 pontos, ela é muito usada por causa do sinal do BAL, que a gente obtém esse sinal contando pares de galáxias, medindo a separação entre pares de galáxias. Então, por isso, acaba que função de correlação de 2 pontos é muito mais empregada na cosmologia do que, por exemplo, a contagem absoluta, que seria 1 ponto, que seria só a contagem absoluta. Fora tem questões mais técnicas, se usar só a correlação de 1 ponto, ou seja, só a contagem simples. Tem problemas de não linearidade, que são especialmente críticos quando você vai para baixo o redshift, que é a perturbação da matéria mais forte, né, no universo mais recente. Então, acabam que essa modelagem toda aqui é linear, mas para o universo mais próximo, a modelagem tem que ser não linear. E ainda tem várias maneiras de calcular essa parte não linear, né, da função de correlação de 2 pontos, do espectro de potência das coisas de matéria. O espectro de potência, só também para situar, é basicamente a transformada de Fourier da função de correlação de 2 pontos. Né? E é mais... modelar essa parte não linear, tem várias e várias receitas sobre isso. Aí vai para teleperturbações. Tem teleperturbação lagrangiana, que foi proposta pelo Zeldovich. Tem hoje em dia as chamadas EFTs, que é Effective Field Theory, né, para em grande escala. Tem ainda outros modelos que têm correções relativísticas, né, ou tem a perturbação de segunda ordem. Tem muita gente lá na África do Sul trabalha com isso, inclusive, também lá em Genebra, onde trabalhei, né, trabalhando fazendo essa modelagem, mas, assim, não é box counting, embora possa se usar também, como pode se usar também os outros momentos da dimensão fractal. Também já vi trabalhos que usam a entropia de Rényi para fazer isso,
que você tem que você calcularia, então, outros momentos dessa distribuição, que não é só esse D2. Bom, isso aqui legal, é o que eu lembro do assunto. Respondeu, Rodrigo? Ou quer mais algum... Não, ele falou, legal. Tá legal. Sim. Bom, alguém mais gostaria de fazer perguntas ao Carlos? Ele falou que vai entrar em contato com você depois. Sim, sim, à vontade. Tá à vontade, vontade, sim. Inclusive, sobre essa questão toda que o outro Carlos Henrique levantou e tudo mais, tem um review recente, acho que de maio, que fala só sobre Cosmological Puzzles. E aí aborda todas essas questões. Talvez o puzzle agora talvez que o pessoal está mais atrás, a tensão do H0, né, que você vai conhecer, que se medir H0 pelo espectro de potência da CMB, angular da CMB, e medido com supernovas, com calibrador de distância local, né, cefeidas, que pessoas calibram distância até supernovas e por aí vai, as medidas estão bem discrepantes, estão 4,5 sigma uma da outra, né, que aí pode ser um indício também que o modelo cosmológico não está valendo. Inclusive, tem autores recentes da literatura apontando que essa tensão da H0 é um resultado de, talvez, uma violação do princípio cosmológico. Então, assim, há também essa ideia que foi jogada no ar recentemente. Bom, é uma área que, pelo jeito, está quente. Então, legal. Eu queria agradecer, então, Carlos, já que não temos mais perguntas. Agradecer o Carlos, vou encerrar a gravação aqui. Tá, ótimo. Legal. E quem quiser bater papo agora com você, tá aberto.